Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou gravar hoje essa nossa segunda aula de orto, tá? A primeira aula foi uma aula introdutória, por isso ela foi uma aula tão rápida. Essa aula, essa primeira, ela não cai em prova. Então, essa aula era só para vocês entenderem um pouquinho sobre a ortodontia e a ortopedia, tá? A partir de agora, essa segunda aula, ela vai cair em prova. E eu vou começar a explicá-la para vocês. É uma aula um pouco mais longa, mas que vocês vão entender, tá? Já enviei os slides dessa aula, vou gravá-la hoje, e assim que possível eu gravo a próxima aula para a gente poder fazer a nossa N1, beleza? Então vamos lá que eu vou espelhar a tela para a gente poder começar. Só um minutinho. Aí, só um pouco. Isso, nós vamos falar sobre o crescimento craniofacial, que é o crescimento pós-natal dos ossos. Deixa eu só colocar aqui. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Maísa, que dou aula para vocês há um tempo, né? Então vamos lá. Qual que é a importância para o cirurgião dentista conhecer o crescimento craniofacial? É identificar alterações no crescimento e desenvolvimento da face humana, estabelecendo o correto diagnóstico, e a partir daí a gente vai tratar estratégias para o tratamento, porque a gente precisa saber falar para o paciente quanto tempo mais ou menos ele vai utilizar o aparelho, se realmente há um nível de anormalidade naquele crescimento facial, né? E isso é uma rotina do ortodontista e do clínico geral. Esse entendimento do crescimento craniofacial ele facilita o reconhecimento de desvios, como eu falei, desvios de normalidade. Até onde é normal ou anormal para fazer indicação ou não do uso de aparelhos ortodônticos ou ortopédicos, né? E esse entendimento ele possibilita o quê? A atuação preventiva do ortodontista, né? Vai na época mais oportuna ali, a atuação preventiva. No período de crescimento, existem diferenças entre maxila e mandíbula e entre gêneros masculino e feminino. Eles devem ser reconhecimentos em fases distintas da fase de crescimento. Então, vocês podem ver aqui que eu mostrei já para vocês em odontologia legal sobre a diferença do crânio masculino e feminino. E nas meninas e meninos também tem diferença. Então, tem diferença nos ossos occipital, no osso frontal, né? Várias diferenças entre maxila e mandíbula. Então, a gente tem que saber ver isso, né? Ah, nossa, tem uma progressão mandibular, tem uma regressão mandibular. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo. Um profissional que sabe, que está ali atento ao conhecimento, ele está apto a quê? Manipular o crescimento craniofacial em benefício desse paciente, sempre ciente das possibilidades e limitações de cada caso. Porque, como a gente já falou em primeira aula, existem casos que a gente não consegue somente com a ortodontia tratar. Às vezes tem casos que a gente não consegue somente com a ortopedia fazer o tratamento do paciente. E a gente tem que estar ali ciente, saber quando indicar, como eu falei, se está desvio de normalidade, se esse é um aparelho que a gente vai mandar para a cirurgia ortognática, né? A maxila, ela atinge o máximo de velocidade do crescimento na segunda infância, acompanhando o crescimento neural, enquanto a mandíbula ela apresenta o maior potencial de crescimento no período puberal, que é ali na adolescência, seguindo a curva de crescimento geral. Eu coloquei para vocês um quadro que vê o crescimento neural dessa criança na segunda infância. Quando é que é a segunda infância? Dos 3 aos 6 anos, tá? Então, dos 3 aos 6 anos, a gente consegue ver o quê? Avanço nas habilidades motoras gerais, né? A criança vai conseguir correr, pular, escalar, ter melhor coordenação, ela vai saber o que ela quer,
o que ela sabe fazer, né? Melhor desempenho em algumas brincadeiras não estruturadas, né, do que em esportes organizados. A criança vai ter habilidades motoras refinadas, que é o quê? Vai ter maior responsabilidade com cuidados pessoais, ela vai saber já a se vestir, a comer com talher, a botar a roupa, usar o banheiro, vai conseguir desenhar algumas coisas, círculos, figuras, desenhar o próprio nome, porque a criança não sabe ler, então ela vai desenhar, vai fazer letras, né? E isso aí acompanha toda essa parte da segunda infância e do crescimento maxilar. Então, é importante a gente saber que a parte neural é muito desenvolvida, é uma escala de crescimento muito grande nessa fase de segunda infância, tá? O ortodontista terá o crescimento como aliado e ele deve considerar esse crescimento do paciente como aliado no planejamento dos casos. Então, a gente sabe que o padrão de crescimento maxilar e mandibular ele auxilia no esclarecimento de que nem todos os casos devem ser tratados apenas quando o paciente já tem todos os dentes permanentes na boca, né? Como muitos acreditam. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com a ortodontia, a preventiva, a ortopedia, antes de ter todos os dentes permanentes, né? Eu sempre falo do meu caso, que eu era uma paciente classe 2, e na nossa próxima aula a gente vai entender sobre as más oclusões, as classificações dela, tá? E eu era uma paciente classe 2. O que é uma paciente classe 2? Quando a maxila é muito para frente do que a mandíbula. No meu caso, eu tinha a maxila muito para frente e a mandíbula bem regressa, ela era muito, não tinha queixo. Por quê? Eu tenho um hábito deletério, que é a sucção labial, né? E essa sucção labial, nessa parte da segunda infância, ali dos 3 a 6 anos, que é a nossa fase de maior crescimento, eu estimulava o crescimento maxilar e segurava o crescimento mandibular. E aí o meu dentista, fui ao meu dentista, e ele soube, no clínico geral, soube indicar para o meu pai e minha mãe, ó, pai, me leva no dentista, porque isso não tá certo. Então vocês têm que saber reconhecer até que parte vai estar certo, até onde a gente vê que é um crescimento normal, né? Para poder indicar. Então, essa é a função do clínico geral. Não é só ver dentes, é ver a pessoa como um todo, né? Então, a gente tem que ver. E aí, o meu clínico geral soube fazer a indicação e o ortodontista conseguiu intervir na época certa, porque senão eu seria uma paciente para cirurgia ortognática, né? Imagina, eu seria muito, vocês vão muito retruso aqui, muito protruso, a parte superior. E a gente já viu na primeira aula em imagens isso, e a gente vai ver ao longo das nossas aulas vários tipos de pacientes, né? E é muito importante você saber indicar, tá? Esse crescimento craniofacial, a gente saber, facilita também entender sobre o tratamento que a maloclusão com discrepância esquelética requer e a importância do acompanhamento e da colaboração do paciente para que o crescimento seja finalizado, principalmente na maloclusão classe 3, que a gente vai entender na outra aula, que é o quê? Quando a mandíbula está muito protrusa, está muito para frente. Então, assim, o paciente, é muito importante o paciente de orto, principalmente um paciente de ortopedia, que ele colabore. Por quê? Porque o paciente de ortopedia, provavelmente ele vai usar aparelhos ortopédicos. E os aparelhos ortopédicos, eles são aparelhos móveis. Esses aparelhos, se não utilizados, não valem de nada, né? Eu usava o A e B, o aparelho extrabucal, vulgo freio de burro. E eu não usava, não. Foi indicado usar. E eu não usava esse aparelho. Não fazia uso, porque, gente, o A e B nem sempre você vai usar somente à noite. Geralmente o ortodontista vai passar para você usar o dia inteiro. Imagina você na escola, né, com um aparelho desse, sofrendo bullying. Então a criança acaba se sentindo mal. Ela já se sente mal por ter aquela anormalidade esquelética, que já tem um monte de apelido sobre aquela normalidade esquelética. E aí vem com um aparelho desse, né? Então a criança acaba não usando. Eu usei aparelho 11 anos. Por quê? Porque
eu não colaborava com meus aparelhos ortopédicos, eu não usava. Então, isso aí só vai deixando, postergando o tratamento. Então, o tratamento que era para ser feito em 5 anos, digamos, o meu foi em 11 anos. E como é que o ortodontista sabia que eu não estava usando? Porque não tinha, ele não via melhora no meu quadro de expansão de segurar que essa maxila crescesse, né? E ele um dia perguntou assim, tá, coloca o aparelho sem ser na frente do espelho. E aí você não consegue, porque vão estar as bandas ali, você tem que colocar. Você não consegue. Quando você usa o aparelho certinho, você já vai lá, pá, pá, coloca os borrachinhos e pronto, né? Então, você vê que a pessoa não está colaborando, tá? E a gente precisa fazer com que o nosso paciente use, e é muito difícil isso. O paciente não usa mesmo, como eu falei, pelo bullying, às vezes tira dormindo do aparelho. Então, em muitos casos, eu vejo bastante caso de expansão de maxila, os aparelhos são fixos, mas também são aparelhos que ficam intrabucal, né? Não tem nenhum problema, né? As alterações no sentido anterior e posterior, quando diagnosticadas precocemente, elas podem ser tratadas com aparelhos ortopédicos, né? Que atuam alterando a direção do crescimento para obter relações ósseas mais harmoniosas. Então, a gente fala assim, hoje a gente vê muito sobre harmonização facial, muito sobre harmonização facial. E, assim, o primeiro passo da harmonização todo foi o quê? Os aparelhos ortopédicos. Porque o ortodontista, ele quer criar relações harmoniosas entre os ossos. E hoje a gente vê bastante na harmonização facial o pessoal lá, vamos colocar, ele não tem mento, vamos colocar preenchimento de mento, que não sei o quê, vamos colocar preenchimento malar, para disfarçar discrepâncias ósseas que poderiam ser resolvidas com o uso dos aparelhos ortopédicos. E aí, essa pessoa vai ficar o resto da vida fazendo preenchimento, porque a gente sabe que é uma coisa temporária, né? Nós sabemos que preenchimento é uma coisa temporária. E essa pessoa vai ficar o resto da vida ali fazendo preenchimento? E a gente tem que entregar isso no quê? No esclarecimento inicial aos pais e pacientes em relação ao prognóstico, às expectativas de tratamento e a motivação na cooperação do uso dos aparelhos indicados. Então, assim, expectativa, nós lidamos com expectativas. Quem trabalha principalmente com estética, lida com expectativas, né, de tratamento. Graças a Deus, hoje a gente tem a odontologia digital, que auxiliou muito, veio ali para auxiliar demais essa parte. Então, você consegue, através da odontologia digital, mostrar para esse paciente como é que ele vai ficar depois de usar. Isso aí é uma coisa que faz com que a gente motive o paciente, né? Chega o paciente lá, queixo lá na frente, fala, não, vamos usar, porque você vai ficar isso, isso e aquilo. E auxilia muito mais ainda na cirurgia ortognática, né? A odontologia digital. Para mostrar para esse paciente, olha, isso aqui vai ser o nosso resultado final. Então, hoje a gente tem artimanhas para poder convencer o paciente a cooperar com o nosso tratamento, né? Segundo o Atlas de Crescimento Facial, ao analisar o eixo de crescimento de 6 aos 18 anos, observa-se pouca alteração de ângulos, tá? Os ângulos ali mandibular, maxilar, demonstrando que o padrão facial permanece praticamente estável. Ou seja, não há padrão inicial de crescimento. E o que o padrão permanece estável? A gente vai ter um crescimento, mas a gente não vai mudar o rosto, não vai mudar totalmente, né? A gente a gente vê uma foto nossa criança, uma foto hoje. Nós temos similaridades que somos nós mesmos. O nosso osso, nossos ossos não mudaram radicalmente ali. Vai aparecer outra pessoa, né? Um aparelho ortopédico corretamente indicado é capaz de intervir nesse vetor de crescimento, harmonizando as estruturas de face. Como eu falei, se a gente sabe indicar um aparelho ortopédico, ele vai segurar crescimento, ele vai estimular crescimento. Então, a gente tem que saber indicar, fazer essa indicação de aparelho ortopédico. O ortodontista tem que saber intervir nisso, né? E a gente tem que avaliar o quê? Comportamento de altura facial antero-inferior, porque ele informa o grau de desenvolvimento do terço inferior da face, né? Porque isso influencia na proporção da altura facial.
e auxilia também na seleção de aparelhos que visam promover esse aumento ou diminuição deste terço, além de orientar os cirurgiões ortognáticos na previsões de interferências. Então, vocês já ouviram falar bastante, aquela pessoa tem cara de cavalo, não sei o quê. Por quê? A gente vê bastante essa face, essa parte inferior da face, terço inferior da face aqui, muito alongado. E a gente consegue também, se você olha lá, olhou a criança, nossa, mas olha os pais, muito é padrão genético, a gente vai ver isso também em etiologia das más oclusões. Então, muito é padrão genético. Você vai olhar os pais, nossa, tipo, pai, mistura de pai com mãe, e aí, às vezes, até o pai tem esse rosto alongado ali, esse terço alongado, e a gente fala, não, vamos intervir ali para dar uma segurada nesse crescimento dessa criança. E aí ela sofre bullying, porque o maior problema das crianças ali é sofrer bullying com essas alterações, essas discrepâncias ósseas, né, gente? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma teleradiografia, nós chamamos de teleradiografia. E esses pontinhos enumerados aqui, eles se chamam cefalometria, que é uma... nós temos vários tipos de cefalometria, né? A gente tem da USP, tem de Ricketts, tem da Unicamp, tem vários. E essa cefalometria, a gente tem que saber avaliar se está correto o padrão. Vocês vão ver isso na orto 2, que é o quê? A gente tem um pontinho aqui dentro do ouvido que chama básio. E aqui, bem na pontinha da glabela, que a gente tem o násio. Até quando é normal o crescimento? Por exemplo, a gente faz uma linha imaginária. Násio, básio está correto, entendeu? Até quando? Aqui tem o GO, não lembro, que é o bem aqui do queixo. O básio ao GO está correto? Está certo? A gente tem uma tabela que eles verificam qual é o nível de normalidade. Se está dentro desse nível de normalidade ou não, você vai comparar, né? Se do NAS ou GO vai estar correto. E aí a gente consegue planejar tratamento para disfarçar ou compensar esse crescimento, esses problemas no comprimento das bases ósseas, né? Então, entre as áreas de atuação do ortodontista, também se encontram dentes e processos alveolares, osso alveolar. Em muitos casos, o objetivo do tratamento é harmonizar na busca da aparência de normalidade entre bases ósseas e alveolares, realizando compensações dentárias. Então, muitas vezes, o ortodontista não vai conseguir fazer esse trabalho ósseo, porque já chegou numa fase que o paciente não tem mais crescimento, e aí ele começa a trabalhar com o quê? Desculpe, com compensações dentárias. Então, ou ele vai progredir dentes, ou regredir, ele consegue fazer todo esse trabalho através de estudos, tá? O período que compreende grandes modificações dentárias, ele se inicia quando? Em torno dos 6 anos de idade, quando instala a dentadura mista, né, no processo de substituição de dentes descidos pelos permanentes. E a gente tem que conhecer o crescimento, esse processo de, de esfoliação de dentes, né? Por quê? Para não indicar erroneamente os uso de aparelhos ortopédicos, né? Porque a gente pode, às vezes a gente verifica que a própria natureza vai tratar de resolver isso aí. Então a gente tem que saber, não, essa criança, ela tem uma mordida profunda, eu vou ter que indicar o uso de aparelho ortopédico, porque ela tem mordida profunda, mas vamos dar uma analisada, né? Se a dentadura permanente ela não vem mais ou menos no mesmo, não vai vir para compensar, a própria natureza pode resolver. Tem gente que nunca usou aparelho, né? O conhecimento dos movimentos normais de erupção também é relevante, como estava falando, o movimento normal de erupção é relevante para estabelecer diagnóstico e planejamento do tratamento. Então, a gente tem que saber quando é que é esfoliação, quando é a erupção daquele dente. Nossa, nem erupcionou ainda. Tá certo isso, né? As alterações das medidas dentárias representam movimentação de ângulos e linhas que os incisivos superiores executam dentro da maxila, para frente, para baixo, principalmente de 6 e 8 anos, e depois até os 12 a 18 anos, mais ou menos, que segue com pouca alteração. Aqui a gente tem uma tabelinha de erupção dentária, né?
Então, a gente tem lá, incisivo central. Ele funciona quanto? De 8 a 12 meses. Quanto que ele vai cair? 6 a 7 anos. Incisivo lateral, de 9 a 13 meses. Quanto que ele vai cair? 7 a 8 anos. Isso é importante você saber, né? A gente vai pegar no pé de vocês. Ontem mesmo, um aluno do 10º semestre me veio falar que me mostrou um dente. Ah, eu vou fazer esse premolar aqui, prof. Hã? Eu, premolar? Criança sem premolar? Não, tá aqui, ó, mostrou. Gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Era um primeiro molar menor, estava com cáries, com inscrição severa. Então, analisem. Vocês têm que saber essa tabelinha aqui. Quando é que o canino vai erupcionar o decido? De 16 a 22 meses. Vai cair com quantos anos? 10 a 12. Primeiro molar, 13 a 19 meses. Vai cair quando? 9 a 11 anos. E o segundo molar, de 25 a 33 meses. Vai cair entre 10 e 12 anos. No maxilar inferior, segundo molar, vai erupcionar quando? 23 a 31 meses. 10 a 12 anos ele vai cair. Segundo molar, primeiro molar, desculpem. Quando é que ele vai erupcionar? De 14 a 18 meses. Vai cair quando? De 9 a 11 anos. Canino, inferior, de 17 a 23 meses. Vai cair quando? De 9 a 12. Incisivo lateral, de 10 a 16 meses. Cai quando? De 7 a 8 anos. E o incisivo central, que é o primeiro lá que nasce o bebê, aquela coisa lindinha, que fica com os dois dentinhos. 6 a 10 meses e vai cair de 6 a 7 anos. Assim como é importante vocês saberem também a dentição permanente, quando é que vão ser a erupção dos dentes permanentes, tá? Durante o processo de crescimento, os incisivos inferiores realizam movimentos de inclinação para vestibular e protrusão, né? Vai um pouquinho lá e protruir. Sendo também mais expressivos entre 6 e 8 anos de idade, tá? O fechamento do ângulo interincisivo é observado como resultado final dessas alterações que auxiliam na obtenção dos espaços nos arcos para os dentes permanentes. Então, a gente vê bastante criança, não, essa criança tem diastema, não é diastema. Ele está ali ainda erupcionando muita coisa, a boca da criança tem um crescimento muito grande, então, às vezes o dente fica sozinho, um dente aqui, outro ali, né? Então, e depois os dentes permanentes também, que são dentes maiores, em maior quantidade, né? A erupção do primeiro molar permanente aqui, ela se inicia por volta dos 6 anos de idade e finalizará quando atinge a oclusão com o antagonista, tá? Geralmente vai nascer 36 e 46 para depois erupcionarem o 16 e 26. Isso ocorre lá em volta dos 8 a 9 anos. E aí, essa distância vertical ali da nossa DVO, né, entre bases esqueléticas, elas vão aumentando e esses primeiros molares, eles ficam flutuando ali no processo alveolar, né? Até que depois eles vão ter antagonistas. E por que é tão desesperador uma criança perder um dente tão cedo? Que vai mexer com toda a estrutura, com toda essa estrutura ali, com toda a questão de crescimento vertical, a criança o dente vai começar a destruir, então é um problemão, tá, gente? Ó, aqui a gente tem mais, a gente consegue ver através dessa telemetria, aqui não estão os dados certinho, né? Mas a gente consegue ver o quê? Aumento entre os períodos de 6 a 8 anos. Então, a gente consegue ver o quê? Vestibularização, ele vai aumentando a vestibularização dos incisivos inferiores, ó, durante as erupções. A gente consegue ver maior, ó, aqui estava de uma forma que estava esfoliando ainda o incisivo descido, daí vem o incisivo permanente, e a gente vai vendo ele aqui, ó, a gente consegue ver esse incisivo esfoliando, vestibularizando, né? Presença de canina, primeiro molar descido, mesmo assim, resultando que aumento temporário do comprimento do arco, certo?
Então, a gente consegue ver um aumento do comprimento do arco, ó, ele vai aumentando a verticalização do comprimento, vai aumentando o comprimento do arco em si. Em vermelho aqui a gente via o quê? O descido, ó o descido. E olha como é que fica o comprimento do arco depois, vai aumentando em, em, em preto, né? Em preto, desculpem, eu troquei. Aqui a gente consegue ver os descidos em preto e o comprimento do arco em vermelho, certo? Estão vendo o padrão facial em vermelho aumentado, os tecidos, de relações ósseas, certo? A diminuição da medida linear entre 8 e 18 anos ocorre devido à posterior meselização dos molares inferiores permanentes, decorrentes do espaço livre que vai ter ali quando se completa a dentadura permanente. Então, a gente consegue ver a meselização desses molares. Por quê? Até erupcionar pré-molar, esfoliar os molares descidos e erupcionar os pré-molares permanentes, vai ficar um espacinho. Então, a gente vê uma meselização ali, tá? Na fase final da dentadura descida, em toda a dentadura mista, os valores obtidos nessas telerradiografias dos pacientes, quando confrontam com aquele padrão de normalidade, como eu falei para vocês, que tem lá, o que é normal? Vai ter lá, vai ter assim, normal é de tanto a tanto, né? Podem ser o quê? Agentes que vão sinalizar a necessidade de interceptação e correção dos hábitos deletérios dessa pessoa, que modificam a estrutura óssea. E a gente vai ver bastante na nossa aula de classificação das más oclusões, tá? Então, se eles não forem precocemente abordados, implicam futuramente em intervenções mais complexas, que é a cirurgia ortognática. E quais são os hábitos deletérios? Chupar dedo, sucção labial, como eu faço até hoje, mesmo com fone, com aparelho, sucção de chupeta, colocar objetos na boca. Temos vários hábitos deletérios, né? E a gente tem que prestar atenção nessa criança e tentar remover esse hábito. Então, existem aparelhos ortopédicos também para auxiliar na remoção dos hábitos deletérios, tá bom? A correção da mordida aberta, olha isso aqui. O que ocasionou a mordida aberta dessa aqui? Quando ela é diagnosticada precocemente e recebe o tratamento adequado, né, interceptor, ela é facilitada pelo potencial natural do crescimento dos alvéolos e dos dentes, muitas vezes evitando que se torne mais complexo. Tem que fazer uma cirurgia ortognática, né? Então, o que ocasiona, gente, uma mordida aberta dessa forma aqui? Chupeta, dedo, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Minha irmã tinha mordida aberta. Meu Deus, para tirar a chupeta foi terrível. E aqui, uma mordida cruzada, né? Tanto anterior, a gente vê aqui anterior, e vê um pouquinho posterior aqui também, essa mordida cruzada, né? Quando ela não é corrigida na fase de crescimento da maxila, interfere no desenvolvimento normal do osso alveolar. E aí a gente vê aqui que tem um crescimento do osso mandibular muito maior, né? Que é tardio, ocorre o quê? Depois do crescimento da maxilar, da maxila. E aí a correção dessa, a gente consegue corrigir essa maloclusão, né, em idade apropriada, consegue usar aparelhos expansores de maxila, propiciando o crescimento da maxila para destravar isso aí. A gente vai lá e consegue destravar esse crescimento, permitindo o desenvolvimento normal. Então, é muito importante que a gente saiba indicar e saber a idade correta dessa criança para ela poder fazer esse destravamento ali. É muito importante nessa fase aqui, principalmente mordida cruzada. E o clínico deve estar atento a quê? Modificações relacionadas ao crescimento para decidir intervir precocemente ou simplesmente acompanha. Então, tem muitos casos que a gente vai simplesmente acompanhar esse paciente. Ah, vamos ver ano que vem como é que vai estar. Ah, mãe, tem que tirar a chupeta, tira agora. Ah, não, não tirou. Então vamos tentar tirar esse ano para o ano que vem a gente conseguir ver, né? E aí, durante o planejamento, a gente consegue o quê? Optar por coincidir com períodos mais favoráveis de crescimento da criança também. Então a gente vai lá observar, não, vamos ver, vamos esperar um ano, vamos dar uma olhada, né? E aí você sempre tem um olho clínico para isso. Não, espera, não vamos indicar logo, até porque essa criança é muito pequena, ela não vai colaborar. Então vamos deixar. Ano que vem a gente vê o que vai fazer, né? Importante que o ortodontista tenha conhecimento do crescimento e realize, como eu estava falando, supervisões periódicas desses eventos, né, para interceptar desvios de normalidade que, se não tratados em idade oportuna,
como eu falei, vão evoluir para discrepâncias ósseas mais severas, né? E aí a gente vê também diferentes grupos étnicos, né? E esses fenômenos de crescimento, eles ocorrem similarmente. Só que alguns grupos étnicos têm diferenças em relação à magnitude. E aí a gente tem que adequar nas interpretações dessas medidas para os grupos raciais. Então a gente sabe que, lembra que eu dei para vocês lá em Odonto Legal, que os mongoloides lá da Austrália, eles têm uma mandíbula maior e tal. Tá, será que eu vou intervir no crescimento? Estou vendo ali que o grupo étnico é aquilo da criança, eu vou intervir no crescimento para trazer a minha normalidade, né? Então tem que analisar isso também. E aí a gente tem os tipos de ossificação, né? Então nós temos ossificação, que é a intramembranosa, que ela ocorre quando? A partir da condensação do tecido conjuntivo membranoso, no qual células mesenquimatosas diferenciam-se em osteoblastos, que produzem substância extracelular denominada matriz esteroide. Essa matriz, ela sofre uma calcificação, tendo como resultado o tecido ósseo. Então, a gente vê aqui, ó, o tecido intermembranoso entre as membranas, né? E esse osso neoformado ali era constituído pela combinação da matriz mineralizada e dos osteoblastos enclausurados dentro dos delta osteócitos. A gente consegue ver, tá a matriz toda ali, tá tudo junto, né? E a gente tem a endocondral, que é o quê? Vai formar uma cartilagem, né, inicialmente, para fazer um esboço para essa peça óssea, que posteriormente será destruída e substituída por osso. Em algumas áreas, essa cartilagem ela persiste, né? Que é a cartilagem de crescimento, responsável pelo crescimento e comprimento dos ossos longos e região entre as epífises e diáfises, certo? Então, a gente vê aqui que todo o crescimento ósseo se dá por mecanismos básicos de remodelação, deslizamento e deslocamento. Então, ele remodela, desliza e desloca. A remodelação óssea ela consiste em quê? Processos especializados de aposição óssea de um lado da superfície cortical e reabsorção óssea na superfície oposta, promovida pelos osteoblastos e osteoclastos, respectivamente. Então, essa imagem aqui, ela mostra muito. Aqui, por exemplo, é a mandíbula que está crescendo. Aqui a gente está tendo a posição óssea formando o osso de um lado e reabsorvendo do outro, né? E há dois tipos de movimento durante esse crescimento, que eu falei para vocês, que eu vou falar para vocês agora, que é o quê? Deslizamento, que eu falei aqui, expliquei um pouquinho, e o deslocamento. Então, o osso, ele faz um movimento gradual para a área de crescimento, né, provocado pela combinação dos processos de aposição e reabsorção, certo? E o deslocamento é o movimento de todo o osso como uma unidade. Então, desloca lá o osso alveolar, quer dizer, o osso mandibular, e desliza o osso alveolar, sempre fazendo a posição e do que aqui, a reabsorção do outro lado. No deslocamento primário, né, o osso ele cresce conforme a deposição óssea em uma determinada direção. E ele se desloca no sentido contrário, por uma afastando do osso vizinho. Ó, a gente vê aqui na imagem, né? Vai afastar tanto inferior aqui quanto anterior, né? E ocorre o quê? Uma compressão do osso contra o outro, né? Para a expansão de tecidos moles de crescimento que o recobrem. Então, vai expandindo para frente ali o osso, vai dando uma pressão ali. E o deslocamento secundário ocorre o quê? Conforme os ossos crescem. Se dá pelo crescimento de outros ossos relacionados ao próprio osso, ou direta ou indiretamente, né? Então, vai formando ali, vai aumentando o tamanho desse osso, né? E à medida que o cérebro aumenta de volume, os ossos que recobrem se expandem em altura, largura e profundidade aqui nessa região. E esses ossos são auxiliados pelos processos de estrutura, fontanela e alongamento das sincondroses, além do próprio processo de deslizamento da remodelação óssea, né? O deslocamento primário de cada osso gera tensão nas suturas, nessas suturas ali, que resulta na neoformação, vai formando novos ossos nas bordas dos ossos articulados. O cérebro tem grande parte do crescimento completo na infância, porque a criança tem aquela moleira, vai lá, cria a moleira, né?
na abóbada, e a abóbada craniana é uma das primeiras regiões do esqueleto craniofacial a atingir o tamanho total. Então, por isso que a gente vê criança com cabeção ali, né? Embora as suturas fiquem ainda evidentes por algum tempo após o crescimento do cérebro ser finalizado. Então, a gente vai ver ali ainda essas suturas bem... Vocês estudaram isso, então vão ter muitas suturas que elas vão se calcificando depois, ou se vai ficando mais duro, né? E o crescimento da maxila? A maxila é um osso de origem intramembranosa, então tem aquelas membranas, né, que ficam entre um e outro ali. E ele cresce por a posição, vai formando de um lado e reabsorvendo do outro, quase toda a sua extensão. E por proliferação de tecido conjuntivo nas estruturas que conectam o crânio e a base do crânio. Neles estão inseridos músculos que influenciam a forma final desses ossos, né? Por meio de funções variadas. E aqui a gente consegue ver as estruturas ósseas, que é o quê? Aqui é o tuber da maxila, processo alveolar, espinha nasal anterior, sutura, frontomaxilar e seio maxilar. E aí vai tendo o quê? A posição e reabsorção, certo? À medida que a maxila cresce para cima e para trás, sofre também o deslocamento em direção inferior, aumentando a profundidade da face, essa parte aqui, tá? Profundidade da face. E aí, em respeito ao crescimento alveolar, este se adapta e remodela de acordo com as necessidades dentárias, né? Então, como eu falei para vocês, os dentes ficam flutuando, eles têm que chegar ao antagonista, que sofre reabsorção quando os dentes são perdidos. Olha a maxila de uma pessoa idosa. Olha a maxila de uma pessoa que perdeu os dentes, que usa PT há muito tempo, né? E a deposição óssea do processo alveolar contribui para a altura do aumento da altura maxilar, tá? Vou analisar bastante isso aí. Aqui a gente consegue ver uma panorâmica, né? Uma dentição mista. E a gente consegue ver o quê? Durante o crescimento da maxila e mandíbula, os dentes sofrem um processo denominado flutuação vertical. Os dentes ficam flutuando, ó. Ficam flutuando aqui verticalmente. Por quê? Mas ele vai manter permite que mantenha essas posições anatômicas enquanto esses maxilares crescem, né? A gente vê a flutuação vertical desses dentes. E o crescimento em altura da maxila deve-se também ao desenvolvimento da cavidade nasal, que é importante, e dos seios maxilares, que se adequam às necessidades respiratórias. Então, muitas vezes a gente vê assim, eu sou respirador bucal, né? E ele vai se adequar. A pessoa tem um padrão de um problema de coluna, algumas síndromes, e esse osso ele se remodela se adequando às necessidades da pessoa. Você vê, né, como que o corpo é maravilhoso, mas em alguns momentos não é tão bom assim, né? Esse padrão de remodelação faz com que haja o quê? Expansão lateral e anterior dessas suturas e relocação do palato para baixo, com a posição em sua face bucal. Já o crescimento da sutura mediana palatina aqui participa do quê? Do alargamento do palato e do arco alveolar. Então a gente vai ver esse crescimento ali, vão ter suturas, depois eles calcificam, né? Mas vai alargar o palato e o arco alveolar. E por que é importante a gente intervir, por exemplo, numa mordida cruzada lá na infância, né? Porque a gente consegue ainda mexer nisso ali, ainda tem essa ossificação intramembranosa que está ali a todo vapor, certo? E aí a gente vem com o crescimento mandibular, né? O que é mandíbula? É uma peça esquelética móvel e ela tem uma ossificação mista. Essa, essa mandíbula é formada por ossificação endocondral, que ocorre aqui nos côndilos, lá nos côndilos. Então, forma-se a cartilagem, ali a gente vê também ali o disco articular, né, que é o quê? Uma cartilagem. Recobertos por tecido conjuntivo fibroso, enquanto a ossificação intramembranosa é responsável pela formação dos ramos e do corpo da mandíbula. Vocês entenderam? Então, essa ossificação, ela um tipo de ossificação mista, mandíbula, e essa ossificação intramembranosa vai fazer parte aqui do quê? Do osso alveolar, ramo do corpo da mandíbula e a endocondral dessa parte aqui de cabeça de mandíbula, córdea, processo coronoide, certo?
Os âmatos e corpo da mandíbula, eles sofrem reabsorção nas suas paredes anteriores e corresponde à posição óssea nas paredes posteriores, promovendo o quê? Deslizamento na direção posterior. Ele vai deslizar na direção posterior, proporcionando espaço para a erupção dos dentes permanentes posteriores. Então, ele vai deslizar aqui mais para posterior, certo? Para poder ter espaço para o crescimento desses dentes aqui. A ossificação endocondral que está presente no côndilo, ele se faz devido a diferentes níveis de pressão que ocorrem nessas superfícies de côndilo, pressão mordida, né, mastigação. Assim, o mecanismo de crescimento endocondral é necessário, pois os côndilos crescem em direção à articulação e sofrem pressão direta dos músculos na mastigação, situação que não seria suportada pelo crescimento no modelo intramembranoso, né? Então, tem que ter essa cartilagem ali para poder fazer pelos movimentos de lateralidade, profusão, mastigação, certo? O processo alveolar na mandíbula, da mesma forma que na maxila, depende dos dentes, crescendo verticalmente em largura conforme estes vão se rompendo e acompanhando o crescimento posterior dos ângulos mandibulares. Então, é tudo interligado, né, gente? Tudo interligado ali. E o arco dentário também é chamado de perímetro do arco dentário. A gente consegue ver aqui o arco, né? Esse conceito se refere a circunferência do arco que se estende da mesial do primeiro molar, a gente vê aqui, ó, mesial do primeiro molar permanente, de um lado ao outro do mesmo dente oposto, passando por premolares e cúspides de caninos incisivos. Também tem lá uma medida de padrão de arco dentário, do perímetro do arco. E os comprimentos do arco, eles consistem o quê? Na dimensão antero-posterior do arco dentário, estendendo-se da face palatina do incisivo central, passando pela face palatina até encostando na linha imaginária, que passa aqui pela mesial desses primeiros molares permanentes, certo? E a largura deles traduz medidas transversais que se estendem de um dedo, de um dente, desculpa, dedo não, de um dente até o seu outro do outro lado. A largura do arco ele pode ligar pontas de cúspides, que a gente vê aqui, sulcos, margem gengival. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um arco da cúspide mesio-distal do primeiro molar permanente até a cúspide mesio-distal do primeiro molar permanente do lado oposto, certo? Ou aqui do sulco principal do primeiro molar permanente de um lado ao sulco principal do primeiro molar permanente ao outro, certo? A largura do arco dentário, então a gente sabe que ao nascimento, os dentes decisivos anteriores e superiores e inferiores, né? Anteriores, superiores e inferiores, eles se encontram apinhados no interior dos maxilares. Do nascimento até aproximadamente 6 anos, a maxila e a mandíbula, elas apresentam um significativo alargamento, ela vai alargando. Por quê? Erupção de dentes. Pelo crescimento da estrutura palatina também, sincondrose mandibular, né? Que fornece espaço para a erupção daqueles dentes ali, porque, como eu falei para vocês, que a gente vê que a dentição decida, ela tem 5 dentes de cada lado, e já a dentição permanente tem mais dentes, tem 7 dentes de cada lado, certo? Desculpe, me perdi pelo telefone. Crescimento dos arcos dentários do nascimento à fase adulta. E aqui a gente vê as dimensões transversais dos arcos voltam a crescer durante a fase da troca dos dentes tecidos pelos permanentes. E aos 13 anos, quando a dentadura permanente está completa, a largura do arco mostra uma estabilidade dimensional. Em geral, o arco dentário não cresce transversalmente na dentadura permanente. Então, por isso que é importante a gente intervir antes de terminar toda essa dentição permanente em casos de expansão de maxila, que a gente precisa mexer com a expansão, porque ele não vai mais crescer no sentido transversal, certo? Aqui no comprimento e perímetro do arco, ele se mantém estável na dentadura decida, havendo pequeno acréscimo de 4 a 6 anos. E durante o primeiro período da fase mista, ocorre um aumento desse perímetro do arco, ali, naquele perímetro mesial, primeiro molar, de um lado até o outro, né? E depois um aumento no comprimento dos arcos dentários também, certo? No segundo período transitório da fase mista, tanto o comprimento quanto o perímetro do arco diminui,
E na dentadura permanente completa, ocorre o quê? Uma pequena redução, né, do perímetro do arco dentário, mas é constante, de 2 vezes é coisa pouca, certo? A aplicabilidade clínica do crescimento dos arcos. O apinhamento dentário, a gente vai ver que tem o apinhamento dentário, não são os dentes tortos, né, que a gente utiliza agora, a gente já são os clínicos, que a gente fala em apinhamento, é uma irregularidade no posicionamento ou na disposição dos dentes no arco dentário, que inclui rotações e deslocamentos dentários resultados de desequilíbrio entre as dimensões do arco e o volume dos dentes, né? Então, a gente sabe que vai ter ali um arco pequeno para um dente maior que está erupcionando o dente permanente. Então, a gente vai ver apinhamento. Mas será que, até quando esse apinhamento é normal, né? Será que essa criança vai crescer mais para ser um apinhamento normal, para não precisar do uso de aparelho? Não é? E aí a gente tem o apinhamento primário, que é o desalinhamento dos dentes anteriores, determinando o primeiro período transitório da dentadura mista. Então, tá ali um monte de dente, está apinhado, né? Geralmente de origem genética. A gente vê aqui, dentadura mista, então os dentes permanentes maiores, eles vão ficar apinhados. Mas aí, a criança tem fase de crescimento, né, gente? Certo? Aqui, ó, apinhamento por fase de crescimento. Aqui já tem o primeiro molar permanente, primeiro molar descido, segundo molar descido, canino descido, e ali tá, né, ainda está em transição. E a gente tem o apinhamento secundário, que ocorre na região de canino e premolares, definido no processo tardio da dentadura mista. Sua origem, na maioria das vezes, é ambiental, definida pela perda precoce de molares descidos, né? Seguido pelo movimento mesial dos molares permanentes. Então, a criança perdeu precocemente o molar descido, o molar permanente vai mesializar, vai caminhar ali, e aí os caninos vão ficar, né? O canino vai ficar no lugar errado, certo? A gente consegue ver aqui. Perdeu lá, aí premolares não tem espaço para canino, certo? E aí a gente tem o apinhamento terciário ou tardio, que é na região de incisivos, que aparece tardiamente na dentadura permanente madura. Por que que isso acontece? Porque a gente vai ficando mais velho, nós temos perdas ósseas. E essas perdas ósseas, a única coisa, o que movimenta para nossa cidade é apinhamento aqui, nessa região. Eu tinha, os dentes inferiores nunca foram apinhados, com nenhum problema, e agora eu já vejo pequeno apinhamento pela idade óssea, certo? Ó, a gente vê aqui apinhamento, beleza? Tardio. Faça o melhor que você puder, seja o melhor que você puder, o resultado vai vir na mesma proporção do seu esforço. E essa foi a nossa aula hoje sobre crescimento craniofacial, certo? Deixa eu parar aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês podem recorrer a mim, certinho? Eu vou gravar as outras aulas e vou disponibilizar os arquivos para você. Beleza? Até mais.